Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem mais um Cada Caso um Case e hoje a gente vai receber a Alexandra. Vai ser um papo muito interessante, um mercado que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Deixa eu aproveitar e adicionar a Alexandra aqui, que já chegou. Vamos ver. Estamos tendo aqui um probleminha agora. Bem-vindo a todos, todo mundo que está chegando. Ei, boa Olá! noite. Tava sem o meu fone, olha a falha técnica, Lê. Me deu uns 5 minutos de pânico que eu não estava conseguindo adicionar, mas ainda bem que você mandou aqui. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite Boa aí para todo mundo que já noite. chegou com a gente nessa véspera de feriado friozinho. Não é? Bom, vamos aproveitar que todo mundo está chegando. Eu vou fazer uma breve introdução, Ale, e a gente começa, pode ser? Claro, claro. Estou aqui, você toca como você manda. Perfeito. Vamos lá. Então, bem-vindo ao Cada Casal Case. Que para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou consultora e fundadora da Shopper2B. Tenho aí como propósito transformar dados em relações humanas e tenho feito isso de algumas formas, através da minha metodologia, que mede experiência de compra, e também no desenvolvimento estratégico de CRM nos clientes. Hoje eu estou aqui para falar do Cada Caso um Case, recebendo a Alexandra, que é uma pessoa que eu admiro muito como mulher. A Alexandra vai poder falar do currículo dela, que é extenso e admirável, mas eu queria aqui fazer uma introdução sobre o quanto eu admiro a Alexandra. O meu encontro com ela foi lá em 2000, quando eu atendi o Grupo Pão de Açúcar, e ela já na diretoria de marketing já era uma referência para mim, e tê-la hoje aqui é um prazer enorme. Eu fico Ah, muito feliz desse reencontro. já vou começar com vergonha, não vale assim. Imagina, e vocês vão ver que além dessa mulher incrível, ela tem um currículo e um conhecimento enorme. Ale, bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Eu queria que você contasse um pouco do seu histórico, porque ninguém melhor para você contar um pouco da sua história, o que você tem feito hoje, né? E como o wellness, né, o mercado de bem-estar entrou aí na sua vida, que eu acho que é um tema super interessante. Bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Enfim, acho que a gente já troca figurinhas e experiências já há bastante tempo, né? Desde quando você estava na Nielsen e eu no Pão. Mas mais recentemente, acho que a gente está do mesmo lado, né? Prestando serviço para o mercado e começando nossa carreira de lives. Então, vira e mexe, a gente troca dica, ferramenta. Verdade. Acho que isso é bom, Acompanhem a né? Alexandra. A Alexandra tem um canal também que fala sobre o wellness, que é incrível. Ela recebe pessoas incríveis, então vale a pena acompanhar também. Não, muito bem. Hoje eu estou aqui pelo perfil Ale Jacob Wellness Market, mas quem não me conhece, segue lá, porque é muito difícil conseguir seguidor. Muito difícil. É verdade. Organicamente é muito difícil. É muito difícil. Mas vamos lá, a minha carreira começa como publicitária. Eu sou publicitária de formação, comecei a carreira em planejamento de agência e trabalhando então com comunicação de marcas. Mas ainda muito nova, eu tinha 20 e poucos anos, eu fui contratada pelo Grupo Pão de Açúcar. Gostava de trabalhar em agência, mas acabou que o contexto me levou a me tornar cliente. E lá eu fiquei por 15 anos, então fiz uma carreira lá dentro, entrei, assim, passei por todas as bandeiras, como a gente chama, né, as marcas do grupo. Então fiquei 10 anos praticamente em marketing, como você mencionou, e depois eu fiquei quase 5 anos em marcas próprias, podendo tocar a área de desenvolvimento de produtos e fazer um pouquinho aí o papel de indústria dentro do varejo, né? Que é uma Que dinâmica legal. bastante diferente. E marcas próprias acho que é hoje uma das minhas paixões, até
por conta dessa história. Em 2011 eu saio do pão com uma intenção de empreender. Queria empreender num negócio ligado à saudabilidade. Na época eu havia sido diretora da marca Taek por quase 5 anos e começado então a falar de bem-estar e de saudabilidade há 15 anos atrás, o que não era tão comum como hoje em dia. E eu decidi que eu queria montar um negócio, empreender, colocar capital e tudo mais, mas aí uma reviravolta na minha família, meu marido que estava numa posição executiva também bastante favorável, perdeu o emprego inesperadamente e os dois, de repente, 2 executivos estavam em casa com 2 filhas e nenhum emprego. Então a gente falei, poxa, né, deu aquele baque e eu falei, acho que não é a hora de eu colocar um capital numa coisa de risco, me deu medo e num primeiro momento virei mesmo, acho que a palavra é essa, do dia para a noite consultora, não era uma coisa planejada. Acho que naquele momento eu não queria voltar ao mercado, né, de trabalho tradicional, eu queria ter autonomia, eu tinha minhas filhas pequenas. E comecei a prestar consultoria meio para um amigo, para outro amigo, meio assim, sem muito planejamento. Mas fui vendo que era um caminho interessante, logo me associei a Marise, minha sócia, e montamos a Stepstone, que esse ano faz 10 anos, né? Então essa história já tem 10 anos. Trabalhando para o mercado de varejo e bens de consumo, fundamentalmente em marketing, vendas e trade. Então, esse é o core, né, do que eu costumo fazer, mas o universo de saudabilidade e bem-estar permeia a minha carreira mesmo, desde Taek, de maneira bastante forte. Também tivemos vários clientes nesse segmento dentro da consultoria. Acho que talvez Mundo Verde é um dos principais, que deu bastante aprendizado para a gente. E aí, o ano passado, com o advento da pandemia e todo mundo, né, buscando dentro de casa fazer alguma coisa diferente, eu resolvi abrir o canal e com a abertura do canal para falar disso, começaram a ver vários empreendedores de segmentos diferentes me procurar. Isso me gerou demanda, enfim, para criar programas de mentoria. Então, tem sido uma jornada de descoberta aí de vários aspectos que eu estou deixando esse rio correr um pouco e ver para onde ele leva. É isso. Às vezes é preciso. E tenho certeza que vai chegar num caminho de sucesso, Ale. Parabéns pela sua história. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse mercado de bem-estar que eu venho acompanhando o seu trabalho. E cada vez que você recebe alguém convidado, me gera um clique de uau, não tinha pensado por esse contexto quando olho para o mercado de bem-estar. Então eu queria que você começasse dando essa introdução, porque eu, pessoalmente, antes de conversar com você, tinha uma perspectiva de que talvez o mercado de bem-estar estava ligado a alimentação, né? Ou como talvez pela minha história, meu histórico de trabalho também, pensando em como eu segmento as categorias de alimentar. E quando eu conversei com você, você me abriu a mente para falar, Bru, é muito mais que alimentação, né? Então, eu queria que você trouxesse esse contexto para que as pessoas pudessem abrir a mente e entender o que é o mercado wellness, né? Legal, vamos lá. Então, acho que um primeiro ponto, Bru, que é uma questão relevante, é que diferente do mercado alimentar, por exemplo, como você estava falando, que tem uma Nielsen por trás, que organiza os dados e conta, né, para vários atores do mercado, quanto fatura, qual tamanho, que categorias fazem parte. No Brasil, o mercado de wellness não tem nenhum tipo de auditoria, né? Então, quando você começa a falar em definir um mercado, já começa a ficar uma coisa bastante etérea. Eu me baseio no Global Wellness Institute, que é uma fonte americana, que, portanto, desenha o mercado mundial, mas a partir de um princípio que eles usam por lá. E eu acabei adotando um pouco desse conceito que eles utilizam e também mesclando um pouquinho com algumas definições que a McKinsey traz, que a McKinsey Consultoria traz para esse mercado, que basicamente, então, compõe o universo de alimentação saudável dentro e fora do lar, produto industrializado e produto natural mesmo, todo tipo de serviço e produto voltado para atividade física, né, para movimento, vamos dizer assim,
toda a gama, principalmente aí de serviços para a saúde mental. Então, a gente está falando de meditação, de mindfulness, de suplementos mesmo alimentares que ajudam, de programas de desenvolvimento de memória, toda uma gama de serviços, então, que está ligado à melhora da saúde mental. A gente está falando também de medicina preventiva, então, muito mais no aspecto como eu diria, de cuidados preventivos, né, para a gente ter uma saúde melhor. Né? Eu vi aqui que a doutora Simone acabou de entrar, então, por exemplo, o mercado do sono, a doutora Simone é uma especialista que eu conheci recentemente, que trabalha na medicina do sono, então a indústria do sono é inclusive uma indústria que faz parte de como dormir melhor. Então tem aplicativos, tem colchões, tem travesseiros, tem essências, tem fragrâncias. E a gente está falando até, se a gente considerar o Global Wellness Institute, até do turismo de bem-estar. Então, um turismo mais voltado para a natureza, para retiros, para toda essa parte um pouco mais de autoconhecimento e contato com a natureza. Então, quando a gente tenta chamar de mercado de bem-estar, eu acho que é um mercado tão amplo quanto a própria palavra bem-estar. Né? Um bem-estar é muito particular, o bem-estar para mim pode ser diferente do que é para você. Então, sim, a gente está falando de um mercado bem diverso, se a gente for olhar por esse prisma. Perfeito. Não, perfeitos exemplos, e é isso que você falou, é muito amplo e ele pode ter diferentes portas de entradas, né? A gente pode fazer parte desse universo através de segmentos, como você disse, que a gente talvez nem imagine que se classificaria aí, né? Existe alguma regra, não sei se uma regra ou algum dado que seja mais afirmativo para falar, puxa, o exercício é o que leva mais, ou a alimentação é que acaba direcionando? Tem algo nesse sentido? Interessante você falar. Acho que sim. Acho que normalmente o processo começa mais, quer dizer, aquele consumidor que se declara preocupado, né, com o bem-estar, ele, em geral, traz muito alimentação e atividade física como um binômio, né, daquelas regras que a vovó fala, né, coma bem, movimente-se, durma bem, né? Durma bem, e durma bem. Mas acho que principalmente a questão da alimentação saudável é uma das portas de entrada, até porque é a mais acessível, né? Eu falo sempre de que me perguntam muito, que produtos você entende que fazem parte? Eu falo nada mais do que um tomate, uma alface, um pepino, uma berinjela, tipo, os legumes e as verduras acho que são algo extremamente disponível e que não deixam de ser os ícones de alimentação saudável. Mas acho que um outro ponto, então, acho que essas são as portas de entrada. Mas uma coisa que eu acho que é interessante comentar, existe um gatilho, vamos dizer assim, que acelera o interesse das pessoas por diferentes naturezas do mercado de saudabilidade, que em geral vem de um problema. Então, ou de um aspecto da saúde, do tipo, fui identificado com hipertensão, ou meu colesterol está alto, ou não consigo dormir, quer dizer, tem muitas vezes um gatilho que não só a pessoa que está, vamos chamar assim, doente, acaba precisando fazer isso e, em geral, ela acaba levando a família junto, porque ela precisa mudar alguma prática, mudar alguma dieta, trazer alguma questão. Então, infelizmente, principalmente, enfim, para a minha geração, para os baby boomers, né, para a geração que eu tenho hoje, eu estou com 47, tem mais a ver com eu não cresci com esse hábito, mas alguma coisa que não ia bem levou para esse hábito. Isso está mudando um pouco aí nos millennials e na geração Z, que vem mais atenta e mais alerta. Mas eu diria que mais atenta para questões de sustentabilidade ainda do que de salubridade, talvez. Interessante o que você está falando, e eu lembro de acho que foi um artigo, alguma enquete que você compartilhou, me corrija se eu estiver errado, mas tinha algo de eu preciso ser 100% saudável em tudo, né? Como que é isso? Porque isso que você está trazendo é um ponto importante, eu pensando aqui, de que por conta de estar atrelada a alguma doença, provavelmente esse meu acesso a essa necessidade de ser saudável não foi prazerosa, né? Não foi porque eu quis.
Então, não consigo tornar um hábito aquilo que não foi legal. Então, deixa de comer tudo que você comia, porque é um momento crítico, por exemplo. Né? Uhum. Então, não é algo consciente. Né? E tem uma frase que você usou que eu acho super interessante, que eu acho que o mercado como um todo tem que pensar, que é um mercado que quanto mais ele cresce, mais bem ele faz. E eu achei isso fantástico, porque é como eu introduzo esse hábito, entendo que eu posso ser saudável em determinados momentos, mas que não precisa ser 100% em tudo, né, Ale? Foi mais ou menos isso que você compartilhou em algum momento, não foi? Sim, sim, foi. Foi justamente recentemente eu fiz um post sobre isso, porque eu acho que de alguma maneira tem muito essa questão de, né, o universo do bem-estar também impõe um pouco de regras, né? E a gente tem visto que cada vez mais as pessoas querem viver sem regras estéticas, né? Então, assim, essa coisa do tipo, poxa, mas eu como salada e ao mesmo tempo sou flagrada comendo um Big Mac. Né? Eu, por exemplo, sou super viciada em Coca Zero, assim, sou super viciada. E para muita gente é uma incoerência. É verdade, Uhum. mas sim, Coca Zero para mim é uma fonte de prazer. Né? De Exato. alguma maneira, acho que o que é interessante é entender que existem múltiplas frentes, né? E que você pode buscar um pouquinho de cada uma, né? Porque eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Você, de alguma maneira, não ser super radical em nada na vida, né? Para nenhum aspecto, acho que não é só na questão do bem-estar. E a maioria dos consumidores não é radical, né? Não é, a gente brinca até xiita, né? Super convertido. Tem, é claro, públicos mais radicais, como por exemplo os veganos, que é uma tendência super crescente. Tem uma dieta mais restrita, normalmente cuidam disso e cuidam de questões de sustentabilidade integradas. Mas o fato é que assim, não precisa ser 100% saudável, porque eu acho que nada é 100% saudável, né? Se você, bom, mas eu como super bem, pratico atividade física e durmo 3 horas por noite. Não vai ser 100% saudável. Exato. Eu trabalho Exato. feito um louco, sou super estressado. Então, acho que o bacana, pelo menos sobre o meu ponto de vista, é não impor nenhum tipo de ditadura, mas Perfeito. oferecer desde cedo práticas que fazem bem, porque tem alguém, né, o Marcos aqui está comentando que na casa dele fizeram uma reeducação alimentar, né? É Mas que difícil. hoje ele vai comer cachorro quente. Hoje ele vai comer cachorro quente, véspera de feriado, faz Maravilhoso. muito bem, de preferência com uma cervejinha, né? Perfeito. Mas o que eu quero dizer é que assim, é muito difícil também você transformar hábitos na maturidade. Qualquer Sim. hábito, né? Seja largar de um vício, seja introduzir alguma prática nova, né? O ser humano resiste, né, a novos hábitos. Então, Sim. acho que a melhor forma é para nós que somos pais, mães, é introduzir esses hábitos desde pequeno, né? Para que não seja fruto de uma doença, para que não seja fruto de uma imposição, ou porque agora a mamãe não deixa mais comer chocolate, mas eu comi até semana passada. Exato. Não Exato. dá, né? Perfeito. Tem uma questão de comunicação, de como eu educo o mercado, né? De ser mais amplo nessa educação, nessa orientação. Então, isso que você falou. Tem fruta aí, o Brasil é rico, né? Tão rico em frutas, em legumes que a gente pode consumir e tem tanta coisa gostosa para fazer. Então, como eu ensino uma receita com isso, como eu amplio a visão, né, disso. Então, você não gosta de fazer musculação, mas por que não uma caminhada? Não sei. Trazer aí opções para que no mundo onde a gente vive da personalização, eu preciso me encaixar em alguma coisa, né? Uhum. Então, o que faz sentido para mim? Então, é isso que você falou. Puxa, eu tenho uma alimentação saudável, mas eu adoro Coca-Cola. E quem sou eu para julgar de que Coca-Cola faz bem ou não? Porque talvez eu coma chocolate que para você é um absurdo. Né? Então, eu acho que tem uma questão de o que cabe para mim dentro do meu organismo, dentro do que eu tenho como saúde, dentro do que eu preciso manter, mas o mercado talvez precisa, eu não sei o quanto isso é acessível, o quanto existe isso de forma personalizada para entender o que serve para mim, que talvez não sirva para o meu marido, né? Ou que talvez tenha que ser diferente para os meus filhos, né, Lê? Tem um desafio aí, né?
Sem dúvida, e acho que talvez esse seja um dos maiores desafios das marcas, né? Falando, enfim, para gente que está ligado ao mercado, porque eu também comentei num post, acho que na semana passada, não me lembro bem, falando de que assim, não é porque eu sou um consumidor interessado em saudabilidade que todo consumidor é igual. Né? Primeiro que eu acho que existem estágios mesmo de maturidade dos diferentes consumos, e tem de fato o que sensibiliza você pode não me sensibilizar para iniciar um consumo, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, as marcas precisam conseguir, acho que no fundo digital é um caminho para isso, personalizar mais a comunicação, né? E acho que mais do que isso, Bru, existe muito desconhecimento sobre o que é bom para quê. Sabe, por um lado, a gente está bombardeado de lançamentos, tudo agora é saudável, tudo agora tem, enfim, menos alguma coisa ou mais alguma coisa, uma grande preocupação, né, com a saúde, ainda mais durante a pandemia, né, e a gente está vivendo a consciência, mas existe muito desconhecimento, né, e se a gente fala, né, se na própria pandemia, que é notícia todo dia, a gente não sabe se a gente acredita que vacina A é boa, vacina B é ruim, uma é melhor que a outra, a gente, né, fica super confuso, que dirá com relação ao produto, né, em produto ou serviço. Então, acho que o caminho é pesquisar, é cruzar e mais do que isso, experimentar, né, assim, experimentar novos hábitos, experimentar caminhos, e eu acredito muito que as marcas que pensarem dessa forma, né, por que não experimentar uma primeira vez, por que não testar uma primeira vez, tem mais chance de decolar do que aquelas que dão uma regra, siga a risca, não coma isso, não coma aquilo. Eu acho mais difícil para o brasileiro, né? Falando do mercado brasileiro. E você trouxe um ponto, e eu estou vendo aqui que a gente tem a Sinara, que tem aí uma responsabilidade de CRM, e me veio na cabeça o que você falou sobre as parcerias, né? Então, hoje a gente tem a capacidade de entender um pouco o comportamento de compra desses clientes e entender o que eles já consomem hoje, o que é potencial para eles consumirem. E utilizar o CRM para isso pode ser um excelente caminho em termos de parceria com marcas, em termos de conteúdo, né? Como eu introduzo um produto de lançamento para ver se ele tem interesse ou não em conhecer. Eu acho que isso é um caminho que vem crescendo com o CRM, que pode ser algo interessante para essas marcas de pensar em como eu combino. Então, quem já consome o quê que teria interesse de consumir minha marca? Porque isso ajuda de uma forma, pensando do negócio, como eu amplio esse ticket, mas como eu uso dessa estratégia a combinação de oferecer algo saudável, que é o que parte do que ele consome diz que tem esse interesse, né, Ale? Sem dúvida, acho que é um ótimo ponto, né? A gente é tiete uma da outra, então eu acompanho bastante também o que você tem falado, e você tem trazido muito as questões dos benefícios do CRM, e eu acho que tem um ponto muito importante, né? Por trás de um consumidor com algum nível de consciência de consumo de bem-estar, existem múltiplas categorias, né? Porque quem já é adepto a uma alimentação saudável provavelmente já é mais inclinado a praticar esporte e provavelmente é alguém mais aberto a, por exemplo, iniciar uma meditação ou uma prática de mindfulness, porque tem um estilo de vida, né, por trás, que uma coisa leva a outra. Então, sim, sem dúvida nenhuma, entender muito bem níveis de consumo e categorias já consumidas pode ajudar muito a converter outras categorias e mais do que isso, a dar acesso. Né? Uma das queixas que os consumidores de wellness trazem é de que primeiro, tudo é um pouco caro, acho que tem uma questão de preço, que é a primeira queixa que vem, mas também uma queixa de disponibilidade. Eu não encontro, eu não acho, eu acho uma vez, eu não acho outra. Num supermercado, por exemplo, cada um põe num lugar. Então, quanto mais a gente conseguir usar o CRM para falar, ei, você, Alexandre, eu vejo que você compra sempre tudo integral. Olha, tem um lançamento aqui, ou você já experimentou, a gente lançou agora sucos, ou a gente está fazendo uma parceria com uma academia, ou a ideia de que o consumidor de wellness é único, né, e que ele está o tempo todo procurando essas soluções em múltiplos canais ou múltiplos caminhos,
é super interessante pensar dessa forma. E pensar mais amplo, porque eu gosto sempre de trazer a reflexão primeira que a gente fez sobre o que é o mercado, para que você possa fazer parcerias que vão além de categorias, né? Que vão com outros segmentos. Então, eu como supermercado ou eu como farmácia, porque eu não posso fazer parcerias com academias ou com outros locais que gerem esse interesse e que ampliem, né? O entendimento sobre o que você está levando para ele como saudabilidade, como bem-estar, né? Acho que isso também é um caminho para pensar que tá na moda collab, né? E o collab ele pode ser maior do que simplesmente a união da marca. Acho que o CRM tem muitos bons caminhos, assim como você comentou, mas não é só por categoria, né? Então, não se limitar a pensar nas categorias que você tem, mas pensar no mercado como um todo e como se amplia através do programa de relacionamento, enfim, como você traz essas oportunidades, né? Sem dúvida, eu acho que, por exemplo, você falou agora de um caminho, eu me lembrei, eu estou tentando me lembrar o nome da marca, mas daqui a pouquinho me vem. Mas eu vi recentemente, eu sigo a hashtag Wellness Marketing, então tudo que postam com essa hashtag eu acabo vendo, né? E eu vi uma marca canadense que fez uma campanha de comprando X produtos de múltiplas categorias, você ganhava 1 ano de acompanhamento de nutricionista, por exemplo. Né? E é uma marca que não oferece serviço de nutricionista, não vende nada ligado ao nutricionista, mas ela entendeu que por trás de um consumidor que tem, né, um carrinho repleto de determinadas categorias, tem um interesse por comer melhor. Né? Então, você quer dar um secador de cabelo, uma geladeira, por que não, né, um acompanhamento nutricional? Então, acho que esse é um bom caminho, né? Torna a dinâmica promocional muito mais atrativa, muito mais interessante, muito mais... abre um leque enorme de possíveis parcerias que podem ser feitas. E traz uma educação para saber se aquilo que você está comprando está certo para você, né? Vou trazer um exemplo aqui, pessoal, rápido, de que quando eu tive Covid, eu perdi peso muito rápido, né? E aí entrei em contato com a minha nutricionista e falei, me ajuda. E aí ela me indicou algumas coisas e eu comprei tudo em mercado, não foi no Mundo Verde, mas foi estilo D, não lembro o nome agora. Mas era leite de coco em pó, e, sei lá, coisas que eu não tinha na minha dieta. E que se ela não me indicasse, provavelmente eu não ia comprar, provavelmente eu não saberia como melhor me alimentar. Então, ter essa combinação de, puxa, deixa eu me associar a alguém que conhece para direcionar e comprar os produtos certos para poder ter essa recorrência, para dizer, putz, não fui enganado por uma oferta, é sensacional, né? Porque você traz a educação e a recorrência de agora entendi o que faz sentido para mim, então eu vou continuar comprando, né? E olha que interessante, né, Ivo? E você trazendo, você descobriu novas categorias numa situação de doença que te forçou a consumir. Agora, se você provavelmente gostou, se habituou, descobriu, você vai ficar, né? Exato. Mas, de novo, sem a educação que você recebeu, você não... É muito difícil para o consumidor ir na gôndola e descobrir um leite de coco que ele estava acostumado a comer na moqueca baiana. Né? E ele vai falar, mas leite de coco para mim é para fazer manjar, é para fazer... Vou comprar leite de coco. A gente... Quem está dentro desse mercado, isso já virou carne de vaca, né? Assim, é super conhecido, mas a grande maioria da população não faz a menor ideia nem de que isso existe, né? Perfeito. Então, uma coisa que eu também procuro, né, incentivar muito é essa democratização do acesso, né? De que a alimentação saudável, de que as soluções não sejam para poucos, né? Mas para muitos. E você tocou num tema importante que é a exposição. Eu acho, e é um achismo mesmo, você pode falar da sua opinião, que eu acho que o mercado de bem-estar, talvez, no varejo alimentar, ele se constituiu por algumas categorias e aí a gente tem esse grupinho de categorias lá e lá estão, ele não amplia, ele não melhora, ele não se diferencia e eu fico com a sensação do mesmo momento quando é verão na farmácia, que você já sabe que você vai encontrar ilhas e ilhas de protetor solar. Mas eu sei, por outro lado, que é um desafio, né? Quando a gente pensa por trás do varejo, que tem uma segmentação, categorização, como que eu construo isso?
Tem um desafio, mas a gente precisa pensar como eu ajudo esse cliente a se identificar, qual é a categoria, como que eu compro, como que combina uma coisa com a outra, né? Não sei se você já teve esse desafio com alguns clientes para que a gente possa abrir a mente e pensar como eu ajudo na exposição para facilitar esse processo de compra dos clientes. Não, sem dúvida. Já vivemos sim, a gente na Stepstone teve alguns projetos que demandavam o olhar para a exposição, tanto de indústrias quanto de varejistas, e a resposta, na verdade, não é aquela que o varejo gostaria, porque a gente está falando de um segmento aonde o caminho ainda é a dupla exposição, ou seja, eu ter uma área de saudáveis, quando o ambiente todo não necessariamente é, e eu ter aquela categoria colocada lá na prateleira da categoria, então os biscoitos integrais e sem glúten no setor de biscoitos e uma área sem glúten separada, né? E por quê? Porque a gente está falando primeiro de categorias que ainda são muito pouco maduras, né? Perto das suas correspondentes, vamos dizer assim. Então, Sim. se a gente pegar o que vende de leite longa-vida, leite de vaca versus leites vegetais, é uma desproporção enorme, né? Então, se eu não coloco junto da categoria que vende muito, eu perco todo esse tráfego que a gente chama. Por outro lado, se eu não coloco no mundo especial, quem gosta de só comprar as coisas mais saudáveis tem que rodar o supermercado inteiro e fica incomodado. Então, Verdade. a gente está falando de um desafio de categorias que ainda não vendem muito e que precisam de dupla exposição, ou seja, duplo problema, né, para o varejo. Giro baixo e dupla exposição. Mas é o único caminho para ampliar. Assim, meio que tem que pagar o preço do investimento para isso decolar. Então, a gente vê, sei lá, o sucesso Acho que até os próprios leites vegetais, acho que é um bom exemplo. Os leites vegetais já foram parar na gôndola de leites, ele já está lá. E aí ele cresce muito mais rápido do que quando ele ficava isolado, Entendi. né, falando só com o nicho, mas muitas categorias têm muito produto pequeno, né? Tem muita miudeza, muito snack, muita coisinha, muito pozinho, muita coisa que precisa ler rótulo. E aí é difícil, principalmente para o autosserviço trabalhar, né? Então, aí é que o canal especializado acaba se dando bem e conseguindo prestar essa orientação, né? Eu ia falar justamente isso e ia trazer um comparativo, um contexto que no especializado acaba fazendo a diferença, que é o atendimento, né? Isso tem um peso muito grande e importante para essa categoria, para entender o que é. Eu, pelo menos, quando fui comprar, a pessoa que me atendeu fez diferença nessa decisão, então, que o especializado acaba tendo e que o varejo alimentar no geral não, né? O varejo não tem, é que acaba que a gente usa... No fundo, assim, a gente tem muita coisa que a gente entra sem saber ou fica na dúvida entre A e B, né? Acho que o mix de produtos, principalmente alimentares, cresce e cresce muito rápido. Muitos não duram, não sobrevivem, infelizmente, mas por conta dessa ainda imaturidade, né? Ou vão para canais especializados e aí tem uma questão de preço, mas acho que é um pouco como a gente viu, né? E acho que você falou há pouco tempo atrás, um pouco do mercado de vinhos no Brasil, né? Ele está muito mais maduro porque ele ganhou um setor, ele ganhou o atendente, né? Quase todo varejista tem um setor de vinhos e um atendente para poder falar a diferença do A e do B, o que combina com peixe, com carne, enfim, né? Com todas as questões. O mercado de saudáveis é mais complexo, tem muito mais categoria, né? Tem muito mais questões e meio que o consumidor se perde, né? Assim, se perde principalmente, por exemplo, você pega suplemento, né? Suplemento, para quem é praticante de atividade física recorrente, conhece, né? Provavelmente porque o personal trainer que não pode, mas orientou, né? Porque então ele não pode, mas é o cara que mais entende. Só que aí se chega no autosserviço, tem um pó preto da cor X, um pó azul, um pó não sei o que lá. Como é que faz? Custa caro, né? O desembolso é alto. Exato. Então, eu tenho visto, né, alguns, inclusive, varejistas falarem: eu estou tentando decolar na categoria de suplementos e não vende.
né? Mas a pergunta é, não vende como? Né? Não vende aonde você está colocando? Quem está atendendo? Quem está te ajudando a vender um negócio que custa R$ 150 o pote? Né? Exato. É diferente de vender uma barrinha de R$ 2,50, R$ 3. É muito diferente, né? Apostar em algo que custa caro, o Custa desembolso, caro. e que você não sabe se é que serve para você, né? O que é aquilo que você precisa, né? Eu Pois não é. sei como. Eu honestamente fujo dessas lojas porque eu realmente olho e não sei diferenciar um do outro. Mas eu não sei se já tem muitos com embalagem traduzidas, porque eu sei que tinha muita embalagem em inglês, né? Vinha muito antes importado. Eu não sei como isso é hoje, porque a comunicação na embalagem pode ajudar dependendo como for, né? Pode, mas acho que aí é engraçado, você entrou numa outra questão, né? A legislação brasileira é bastante restritiva para comunicar benefícios em embalagem, muito restritiva, né? Então, o mercado de suplementos, inclusive, está passando por uma transformação. Você não pode, e eu até concordo muito com a Anvisa, no sentido de proteger o consumidor e não ter falsas promessas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que você não saiba a diferença de A ou B. Né? O que é glutamina e o que é, sei lá outra mina que tem lá do lado, Uhum. e, e o rótulo não consegue fazer esse papel porque ele não pode dizer isso aumenta a sua massa muscular, isso aqui Entendi. aumenta seu nível de energia, porque a legislação não permite. Então, a Entendi. maioria tem tradução, tem rótulos nacionalizados, ou tem muitos bons produtos nacionais, inclusive, mas a embalagem não ajuda. Não ajuda Entendi. por conta da legislação. Então, é complicado sem ter uma tecla SAP ali do lado, como é que você faz, né? E a Sinara comentou um pouco mais antes sobre a questão do desenvolvimento do mercado vegano. E a gente conversou em determinado momento que é um mercado que o mercado de wellness ele talvez seja desenvolvido por essas tendências que vêm do consumidor, por opções de deixar de comer algo, ou, enfim, como é o caso de um vegano ou vegetariano, e que isso de uma certa forma ajuda o mercado. Então é um movimento ao contrário, onde a decisão por deixar de comer pode ajudar a crescer esse mercado, que é diferente de outros segmentos que cresceram, né? Só que tem uma questão disso que você falou, que talvez tenha diferença entre gerações, que isso o mercado tende a ser maior por conta das novas gerações que tem uma questão relacionada a isso maior, certo? Sem dúvida, acho que né, o mercado vegano, enfim, eu estudo o mercado vegano, não sou vegana nem vegetariana, mas né, até pelo que eu faço, preciso estudar. Ele tem um drive de escolha muito ligado à questão de sustentabilidade, né? Então, tanto do cuidado com o animal, como também de práticas enfim, que reduzem ou que não são nocivas ao planeta, né? Como a carne bovina, que é vista como um dos grandes vilões de contaminação. Então, logo, né, ao não comer, além de ter a questão do animal, eu tenho também a questão do planeta. Então, vem de uma demanda diferente daquela que a gente estava falando, de uma doença ou de um aspecto, mas de uma escolha consciente, né? De uma escolha de um caminho de vida. Tem pessoas, né? Eu aprendi nessa minha jornada sobre o flexitarianismo, então não são pessoas que são sempre veganas, ou elas transitam, ou elas são alguns dias na semana sim, outros não, que eu acho que é um pouco da democracia, né? Que a gente Sim. fala. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que são públicos que, de alguma maneira, primeiro mantêm a demanda, né? Fazem da demanda uma demanda mais constante, exigem inovação, porque, afinal, se você come um tipo determinado de alimentação, se você não tiver novidade o tempo inteiro, você reduz muito seu cardápio, né? Sim. Acho que favorece também muito o fato, né, do Brasil ser muito forte no agronegócio, então tem muito vegetal disponível para poder fazer. Então, eu acredito muito que ainda são tribos, né? Ainda são parcelas da população, e acho que sempre serão, mas que ajudam, sem dúvida nenhuma, a gente ter mais constância no mercado, e acho que isso favorece, né? O desafio é manter veganos e
heavy consumidores de carne em harmonia. Sim. Então, acho que esse é um desafio e que aí já tem a ver com um critica a escolha do outro, vira polarização, e aí já é uma questão É. complicada. E aí, dentro desses, vamos dizer, dessas segmentações, tem um mercado que ganhou muita penetração, porque eu acho que ele atende as duas questões, independente de se você é vegetariano, vegano ou não, que é o mercado de comidas congeladas, né? Então, a gente tem, Uhum. por exemplo, uma Livap um dos exemplos, né? Que ganhou muita força como marca e penetração pela praticidade, pela saudabilidade que oferece, né, Ale? Esse mercado tem uma penetração, ganhando uma penetração grande, né? Sem dúvida, eu acho que a gente está combinando aí dois atributos bastante contemporâneos. Um é a da saudabilidade e o outro é da praticidade. Né? A gente, Sim. e acho que com a pandemia, obviamente, acelerou muito, de alguma maneira, as duas coisas, né? A ideia de comer melhor vai me deixar mais saudável e eu não aguento mais cozinhar todo dia. Então, as duas coisas combinadas trouxeram, na verdade, vários players, né, para invisibilidade de refeições prontas, alimentações equilibradas prontas, no caso da Livap, congeladas e agora até já fornecendo ingredientes mesmo, eles se tornaram vendedores de orgânicos frescos, estão fazendo já alguns produtos prontos para consumo mesmo, pizzas, por exemplo, entregam pizzas prontas, então e tem uma série de outras marcas, né? Eu gosto muito, conheço os fundadores também da Belief, que é uma linha de refeições prontas veganas, aí especificamente veganas, também Tá. estão crescendo muito. Então, acho que a ideia de comida pronta congelada, ela vem para a gente de uma coisa mais trash, né? Vem de uma coisa para a gente não falar de marcas, mas assim, aquela pizza, aquela lasanha, aquele negócio do tipo, não quero comer bem, quero comer qualquer tranqueira, vou pegar um produto congelado, e que felizmente acho que está mudando, né? Tá vindo justamente com essa ideia, né? As próprias grandes companhias estão vindo com soluções veganas, estão vindo com caminhos, enfim, mais interessantes. Olha aqui, o Christian, né, tá falando aqui pra gente, tem uma marca chamada Help Tortas Caseiras, caldo natural. Então, acho que tem muita solução pronta ou semi-pronta com essa pegada mais saudável, disponível, inclusive de pequenos empreendedores, assim, não só empresas grandes, mas de pequenos empreendedores que precisaram se reinventar, ou muitos restaurantes que precisaram se reinventar, e tem muita oferta legal, de qualidade e preço interessante no mercado, sim. Perfeito. E tem uma, eu acho que você falando só para a gente pensar nesse mercado de congelados, que vem numa evolução e vem numa construção de conceito, porque é isso que você falou, a gente talvez tinha uma referência que não era tão boa, mas essas marcas congeladas, essas novas marcas, eu acho que dentro da praticidade tem a questão de porções, né? Porque hoje, se você vai comprar filé de frango, sei lá, congelado, ele vem 450 filé de frango grudado e com que você usa todos, né? Você não consegue usar. E E eu você ainda acho. quebra a pia para separá-los, né? Exato. Acho que é isso, eles ajudam para a academia. E essas marcas, elas pensam exatamente na porção. Então, talvez a Alexandra queira consumir, mas o marido dela não. Né? Então, é algo que você vai fazer, que você não vai desperdiçar e que vai atender aquela pessoa. Eu acho que isso também é importante, faz diferença na escolha, né? Sem dúvida, muito legal você ter abordado nesse aspecto, né? Acho que a própria Livap, acho não, a Livap tem esse caminho de você comprar a guarnição, então, sei lá, um purê de abóbora, uma porção de purê de abóbora, ou o peixinho com uma porçãozinha individual e você já ter tudo porcionado, que é o que eu costumo comprar, né? Porque, na verdade, na minha casa eu curto mais esse perfil de alimentação. Então, esse caminho de eu posso comprar uma guarnição para a família inteira e a proteína só para mim, ou proteína para a família inteira e a guarnição só para mim, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante e essas empresas mais digitais, né, vieram para poder permitir justamente essas múltiplos, assim, o carrinho de compras ser realmente de acordo com a demanda, né? Porque acho que esse é um ponto importante, mesmo em casa, né? A gente que
tá aí há um tempão, o tempo todo pensando o que vai fazer. Agora acho que todo mundo tinha ajuda, já voltou a ter, mas todos passamos muito tempo. Quem não cozinhava todo dia, eu, por exemplo, passei a ter que pensar no cardápio todo dia. É um martírio, assim, né? Todo dia você pensar no cardápio é um martírio. Para mim, pelo menos, era. E aí você acaba, um não gosta daquilo, outro não gosta daquilo. Aí você vê o quanto sua família tá cheia de mania e que tem que mudar. E as marcas acho que já entenderam isso, né? Já entenderam isso Sim. e estão conseguindo fazer as coisas mais personalizadas. Só para não perder o comentário, o Léo está comentando na França sobre um supermercado que só tem congelados, que deve ser super interessante. E ele fala de uma questão qualitativa, né? Então enfim, tem junk, tem pizzas, mas também tem coisas saudáveis, e aí você escolhe de acordo com a sua necessidade. E o Christian trazendo um ponto super importante aqui, que é a quantidade de plástico, né? Que a gente joga fora nesses ultra congelados, que é algo que o mercado precisa pensar realmente como fazer isso, porque é um ponto. Não adianta a gente ser saudável no que está dentro, né? E não pensar na sustentabilidade, então é um ponto super, super relevante mesmo. Super relevante. E eu comentava, né? A questão da saudabilidade e da sustentabilidade é um binômio que normalmente anda junto, mas ainda o desafio da embalagem é maior do que o da questão, porque se a gente está falando que o alimento mais saudável, com menos conservante, acaba que se torna mais caro, porque para ele durar e para ele vencer, ele tem toda uma questão. Quanto mais sustentável é a embalagem, ela ainda é muito mais cara, né? Então, tem uma questão ainda de equilíbrio na cadeia, de soluções importantes, que o que eu acho que é importante é que as empresas estão atentas, né? E tentando fazer da melhor forma possível, mas ainda dentro daquilo que é disponível em larga escala. É isso. Então se a gente for pensar na nossa conversa, tem um desafio aí de comunicação e como eu democratizo esse mercado, né, Ale? Porque eu acho que a informação é tudo. Não é conteúdo por conteúdo, é como eu ensino, como eu oriento de uma forma fácil e simples. A gente entende as especializações e é importante que a gente tenha orientação, mas muitas das coisas a gente pode ajudar a orientar o consumidor a entender como comprar, como consumir, como utilizar. Então tem um papel importante aí do mercado em contribuir com isso. Pensar em como deixar isso acessível, então democratizar não é só na comunicação, mas é no acesso, né? A gente tem um país aí que não tem capacidade de consumir, de repente, marcas que oferecem esse serviço, essa praticidade, mas tem o acesso a frutas, a legumes e verduras, que isso é, né, muito saudável e a gente tem um acesso enorme e que pode ser um caminho. E ainda dentro da democratização, que eu gostei muito do que você falou, não é ser 100% saudável em tudo. Tá tudo bem você equilibrar, né? Tá tudo bem se você quiser tomar seu refrigerante, se isso fizer bem para você, dentro do que você tem do seu colesterol, o que seja. Mas se isso vai te trazer prazer e você balanceia de outra forma, né? Não tem problema. A gente também tem uma vida tão difícil que precisa ser prazerosa, né? Então, qual é esse equilíbrio para você? Né? Então, eu acho que isso é super importante, como eu aproveito desse mercado, dessa tendência de ser vegano, de sustentável, de tantas coisas, de plant-based, né? De tantas coisas que acontecem para impulsionar. Eu vou repetir a frase que você falou, porque eu quero que as pessoas gravem, que é: quanto mais esse mercado crescer, melhor, mais ele vai fazer bem para a gente, né? Então, acho que esse é o resumo, né, Ale? Queria que você fizesse aí seus últimos comentários a respeito, dizer como que o mercado deveria seguir, ou como você vê a tendência disso, ou algo que você tem visto lá fora que a gente deveria aprender mais, para a gente poder fazer um fechamento sobre essa conversa que foi tão legal. Legal, não, bom, primeiro eu acabo que eu sou suspeita, né? Porque eu acredito muito no crescimento desse mercado. Eu acho que assim a busca por mais bem-estar nos diferentes aspectos é um caminho sem volta, né? Então,
tanto no caminho do autoconhecimento, para quem vende terapia, para quem vende livro para esse aspecto, né? Para quem está por esse lado, falando das coisas um pouco menos comerciais, né, do que a gente está falando, como para quem, enfim, está oferecendo soluções de atividade física, para quem, por exemplo, entrega soluções para melhora do sono, e para falar da alimentação, que é o que a gente focou mais aqui, eu acho que primeiro, eu acho que quanto mais players, melhor. A gente está falando de uma concorrência que, nesse caso, amplia o mercado, né? Amplia a oferta, amplia... desde que ela não surja somente para oferecer produtos para São Paulo, nos bairros de alta renda, porque essa é uma questão que me preocupa, né? Tudo é lançado num quarteirão para uma determinada região, e aí eu acho que esse é o público que menos precisa, né? Porque ele tem renda, ele tem informação, ele pode comprar onde ele quiser, de uma certa forma, pagar o preço que for, né? Então, quanto mais players regionais, players locais conseguirem fazer desenvolvimento desse mercado, quanto mais profissionais falarem de meditação, falarem de mindfulness, trazerem práticas que são cientificamente comprovadas, né, como benéficas para as pessoas, melhor. Né? Tanto é que eu sou fã, por exemplo, dos aplicativos. O aplicativo você paga lá R$ 9,90 e só não medita se não quiser. Né? Não custa uma fortuna, tem tudo mastigado, super didático, super, né, super interessante. Então, olhando por esse prisma, eu acho que quanto mais empresas e mais marcas, melhor. Acho que, inclusive, as empresas grandes têm uma responsabilidade, porque o mercado só cresce quando você tem players com capacidade de investimento, né? E aí eu falo tanto de varejistas quanto de indústrias. Na minha visão, são necessárias para acelerar o crescimento desse mercado. Então, eu vejo com bons olhos, né? Eu me lembro na época que a Unilever comprou uma Terra, um monte de gente caiu matando. E agora vai perder o DNA, vai perder a essência. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como na hora que uma Unilever, que tem uma distribuição maravilhosa, que está em tudo quanto é ponto de venda do Brasil, consegue levar um produto orgânico, talvez uma indústria menor não conseguiria, né? Não teria essa capacidade. Então, eu tenho um pouco dessa visão, então acho que faz todo sentido investir. Agora, demora para amadurecer, porque precisa de informação, precisa de educação e acesso, como a gente falou. Ale, eu queria te parabenizar, porque eu acho que esse trabalho que você tem feito de educar o mercado contribui muito para isso, para mim como consumidora e como profissional, e eu acho que o objetivo é esse, né? Aos pouquinhos a gente vai se ajudando, e com o conhecimento, com a referência que você tem, você com certeza impacta grandes marcas. Então, parabéns pelo trabalho. E eu acho que você é a melhor pessoa para dizer que, olha, eu estudo, eu conheço, mas eu também consumo aquilo que me faz bem e tá tudo bem, né? Porque é desmistificar essa coisa perfeita, né? Perfeitinha que você não pode comer. Então, parabéns pelo trabalho. Vou compartilhar o seu Instagram no momento que eu for compartilhar o vídeo, para a gente poder dar sequência para as pessoas te seguirem. Novamente eu queria te agradecer, fiquei super feliz, um papo super leve, super necessário, e que eu tenho certeza que todo mundo se identificou de alguma forma. Então, obrigada mesmo pela sua disponibilidade, foi um prazer, e obrigada a todo mundo que acompanhou a gente e compartilhou aí suas experiências e suas opiniões. Muito bom, obrigada também, eu adorei, papo leve, gostoso, enfim, a gente papeia fora do ar também, mas foi gostoso conversar aqui também. Super obrigada e boa noite aí para todo mundo, bom feriado para quem for engatar num feriado aí. É isso. Tchau, tchau, um beijo grande. Um beijo, boa noite. Boa noite.